Olá, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor e falando desta primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, e tivemos aí no Maracanã o Fluminense conseguindo uma vitória importante, o Fluminense venceu essa partida pelo placar de 2-1, uma tarde de destaque para o Kevin Serna, né? E o recorde do Fábio, ultrapassando aí a marca do Peter Shilton, o goleiro inglês na história, né? O goleiro iguala a marca do goleiro inglês, do English Team, né? Da equipe inglesa, né? Da seleção inglesa. E o colombiano constrói as jogadas dos dois gols, inclusive à tarde para o Kevin Serna, destacando pelo Fluminense nessa partida, né? E o Fluminense está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, né? Com os 27 pontos ganhos. E o time do técnico Renato Paiva, a equipe do time do Fortaleza, está na penúltima colocação com os 15 pontos ganhos, seguindo na zona do rebaixamento. Então temos aí o Fluminense fazendo o seu dever de casa no Maracanã, para a alegria do seu torcedor, com gols de Cano e de Canóbio, fazendo os gols para a equipe do Fluminense. E o gol aí do Breno Lopes, né? Melhor dizendo, marcando o gol, que reagiu no segundo tempo, pressionou pelo empate, mas não conseguiu evitar mais uma derrota, né, nesse campeonato, a derrota fora de casa, e seguindo no Z4 no campeonato brasileiro. E nós vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu no Maracanã, nessa vitória importante da equipe tricolor carioca. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal. Também fortalece o nosso trabalho e também acompanha para as redes sociais do Conversas Torcedor. E temos aí o nosso Conversas Torcedor Notícias no canal do YouTube, terças e quintas, 6 da tarde, 18 horas no canal do YouTube do Conversas Torcedor, e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também acompanhando também pelo site radionsc.com, tudo junto, também pela Rádio Net, pelo YouTube do Conversas Torcedor e ainda pela Dial 98.7 FM, acompanhando de tudo que está acontecendo no futebol carioca, também acompanhando da seleção brasileira, repito, e também do esporte em geral, com muita opinião e também com informação para você e por você aqui do nosso, do nosso Conversa de Torcedor para você, tá bom? E falando aqui do Serna, meus amigos, que nós falamos aqui do Serna no início desse papo do pós-jogo, o Serna, né, que o Fluminense não teve grande atuação, né, uma grande atuação que não teve, né, mas deve a vitória à tarde, né, do sábado, de uma tarde inspiradíssima do jogador Serna, que construiu as jogadas dos gols de Canóbio e do Cano, inclusive, e deu trabalho para a defesa do Fortaleza, né? De forma, né, do tempo todo, né, de uma forma, né, o tempo todo que ele deu trabalho à zaga do time do Fortaleza. Então, em lances, né, parecidos, muito parecidos, né, lances parecidos, né, ele ganhou na corrida dos adversários, foi à linha de fundo e deixou Cano e Canóbio na cara do gol para fazer, né, para fazer os gols. Na boa, né, para fazer os gols e garantir a vitória do Fluminense. Estava imparável o colombiano, né? O colombiano dessa vez estava imparável e teve a sua grande atuação. E a equipe do Fortaleza segue em má fase, porque está na penúltima colocação do campeonato, 15 pontos, né? Sinais de que poderia buscar uma reação do Campeonato Brasileiro, mas no final não conseguiu evitar mais uma derrota do campeonato. A equipe do Renato Paiva, que essa é a segunda derrota, né, inclusive seguida, né, porque tivemos aí a derrota contra o Botafogo 5-0 dentro da Arena Castelão, né, e que aconteceu aí agora a derrota contra a equipe do Fluminense, contra uma equipe carioca, pelo placar de 2-1. O jogo do Botafogo contra o Fortaleza na última rodada foi o 5-0 para o Botafogo contra o Fortaleza. E nesse jogo contra o Fluminense, 2-1 para o Tricolor Carioca. Então, meus amigos, e vendo aí a distância do primeiro time fora do Z4 aumentar, né? E que temos aí, são 5 jogos seguidos, né? Sem vencer nessa temporada. E agora vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Isso que é complicado, né? Para a situação da equipe do Fortaleza. E falando do Fábio, que iguala o recorde do Peter Shilton, né? 1.390 jogos
né? 1.390 jogos, que é uma coisa de uma forma única na história do futebol brasileiro, né? Na história do futebol, né? Melhor dizendo, é um recorde que simboliza muito, né, no futebol brasileiro. O Fábio, que agora soma 1.390 jogos e disputados na carreira, igualando a marca do Peter Shilton, né, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, goleiro de seleção inglesa e tudo mais. É um dos recordes importantes para a história do tricolor, homenageando para o Fábio, inclusive, uma coisa impressionante e que nós vimos aí o Fábio tendo aí nesse momento aí de carreira do futebol brasileiro. Então, o Fábio merece muito, né, dentro do futebol, tendo esse recorde absoluto, igualando aí a marca do ex-goleiro inglês Peter Shilton. As duas equipes têm um compromisso importantíssimo, continental. Primeiro, o time do Fortaleza enfrentará contra o Vélez, fora de casa, no estádio José Amalfitani, lá em Buenos Aires, 7 da noite. Então está em aberto essa disputa pela classificação para as quartas finais da Libertadores. E o Fluminense pela Sul-Americana, às 9h30 da noite, enfrentará contra o América de Cali. Um empate garante a equipe tricolor para a sequência do campeonato da Copa Sul-Americana. E na próxima rodada, meus amigos, o Fluminense enfrentará contra o Bragantino às 4 da tarde, no próximo sábado, 4 da tarde, horário de Brasília, lá no estádio Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista. E no domingo, o Fortaleza recebe o Mirassol, que está aí muito bem do campeonato, no Castelão, às 18h30, horário de Brasília. Então, aqui do jogo do primeiro tempo, né? Foi um primeiro tempo movimentado, certo? No Maracanã, com chances para ambas as equipes. O Fortaleza teve a bola por mais tempo e também foi para o intervalo com mais finalizações, né? A maioria delas foi com o Lucero de fora da área, né? De longa distância, melhor dizendo. Mas foi o Fluminense que abriu a contagem aos 8 minutos, com o Cano finalizando após uma ótima jogada do Serna, né? E o time cearense chegou a empatar, mas com o gol anulado o gol anulado, né? O gol do Kevin Andrade, tocou com a mão na bola e o Fluminense teve um pênalti nos acréscimos, mas o árbitro voltou atrás, né? Depois de rever o lance, né? Depois de rever o lance no VAR, chegou aí a conclusão de que o Martinez se jogou dentro da área, que até é visto do jogo que até para tentar conseguir ter um contato, né, para tentar encontrar um contato, mas para o árbitro teve aí se jogou dentro da área, então o Martinelli tomou cartão amarelo e não vai encarar nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. E falando aqui, e já no segundo tempo, já na segunda etapa, a equipe do Fortaleza tentando reagir, né, para tentar empatar o jogo. E tivemos aí para o Fortaleza, nos primeiros 15 minutos, pelo menos duas oportunidades para tentar conseguir empatar. Primeiro, o Iago Pikachu que soltou uma. E falando aqui do segundo tempo, e já na volta do intervalo, a equipe do Fortaleza tentar conseguir empatar o jogo no Maracanã. Tivemos aí o lance do Pikachu que soltou uma bomba de pé na direita. Na entrada na área, o Fábio salvou com 1 minuto de partida. E lá para 13 minutos de partida, que chegou com perigo, com o Tinga, entregou o Pikachu de dentro da área e chutou travado pela defesa do Fluminense, né? O Pikachu chegou duas vezes para tentar conseguir o gol. E o time do Fluminense teve a sua chance de gol, né? Mas a equipe do Fortaleza também teve aí os erros, né? Na defesa, também na saída de bola. Por exemplo, aos 12, que o Cano ficou com ela, dominou, mas dá um toque a mais nela e acaba sendo travado antes de finalizar, né? Seria uma grande chance do Fluminense, né? A equipe do Fortaleza saiu mal com a bola, então tem aí essa situação também. Mas a equipe do Fluminense chegou ao segundo gol aos 18 minutos da segunda etapa, né? De uma jogada do Senna, mais uma jogada do Senna, muito boa, por sinal, e engatou a quinta marcha pela esquerda, deixou o Brites comendo grama, né, comendo poeira, né? E rolou para trás o Canopy fazendo o gol, finalizando de primeira e ampliando a vantagem na equipe do time do Fluminense.
E o Fluminense teve outras chances de também aumentar o marcador, por exemplo, com o Senna, por exemplo, mais um contragolpe dele, né? E o Fluminense teve mais outras chances de fazer o gol, né? No lance em que o Bernal teve a chance, né, de fazer o gol, né? Mas o Elton Leite defendeu os 20 em mais um contragolpe puxado por Serna, certo? O Bernal dominou, ajeitou o corpo e soltou uma pancada de direita, o Elton Leite espalmou. E outra chance para ampliar, né, do bom cruzamento do Samuel Xavier pela direita, buscando o Serna na segunda trave. O Elton Leite se joga para fazer o corte no meio do caminho e a bola sobrou na perna esquerda de Cano, que parte de primeira para fora, certo? O time do Fluminense teve outras chances de fazer, mas a equipe do time do Fortaleza tentando conseguir alguma reação do jogo também, né, com o Everson, né, que recebe na ultrapassagem de uma boa enfiada do Breno Lopes, né? Chegou na área, finalizando cruzado, a bola passou com muito perigo na frente do goleiro Fábio. E os dois treinadores fizeram as alterações, né? Mas teve a entrada do Alanzinho no lugar do Iago Pikachu e entrou com tudo, rapaz. E brilhou a estrela do garoto, que acabou de entrar, acabou entrando no jogo no segundo tempo. No primeiro toque dele na bola, ele recebe de Prior em profundidade e avança completamente livre e rola para o Breno Lopes para tentar fazer o gol e diminuir a vantagem, e chutando para o gol vazio aos 27 minutos. Então, é, tivemos aí o time do Fortaleza pressionando, inclusive, né? Pressionando para empatar o jogo, né? E uma dessas aí, né? Do lance que o goleiro Fábio defendeu, do lance do Barreiro, né? Apareceu sozinho no cruzamento pela direita, na área, né? O Barreiro apareceu sozinho e cabeceou para o chão e bem colocado o Fábio defendeu. E aí, no final do jogo, a equipe do Fortaleza teve mais uma chance para empatar, né? No final do jogo, no lance aí, mais uma vez o Barreiro, né? O Fortaleza levantou a bola na área e o Barreiro consegue um desvio fraco e o Fábio deu um tapa, né? Dá um tapa na bola para fora com dificuldade. Então, meus amigos, então a equipe do Fortaleza, depois do gol do Breno Lopes, tentou uma reação, mas não conseguiu empatar. Então, o Fluminense consegue uma importante vitória e que tem aí no Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Nacional. Repito, o oitavo colocado, com 27 pontos ganhos, enfrenta lá contra o América de Cali às 9h30 no Maracanã, pela Sul-Americana. E o Fortaleza, às 7 da noite, contra o Vélez Sarsfield, lá na Argentina, pela Libertadores. Está na penúltima colocação com 15 pontos ganhos. E teremos aqui no próximo final de semana, teremos aqui a rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Bragantino lá em Bragança, no estádio Cícero de Souza Marques. E a equipe do time do Fortaleza recebe em casa o Mirassol no domingo. Beleza, pessoal? Então temos aí esses jogos aí do Campeonato Nacional. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixem aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, com vocês no canal do YouTube, Conversa de Torcedor Notícias, e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelo site, radioNSC.com, rádio nsc.com, tudo junto, também pela Rádio.net, e acompanhando pela Dial 98.7 FM, e pelo canal do YouTube do Conversa de Torcedor, falando de tudo o que está acontecendo no futebol carioca, na seleção brasileira e também do esporte em geral, com muita opinião e também com informação para vocês, tá bom, pessoal? A todos, muito obrigado pela companhia. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera. Fique com Deus.